Olá, amigos, boa tarde. Estava com saudade de vocês. Faz tempo que a gente não se vê, desde sábado passado, embora na terça-feira eu tenha participado de um bate-bola com alguns outros políticos, trocando ideias, mas, por técnicas, nós não conseguimos ter uma transmissão no horário certo, no espaço adequado, mas hoje nós estamos em casa. E eu quero apresentar para vocês, que não conhecem ainda, Dr. Melian Saad. É um advogado do Endireita Maranhão, do Aliança pelo Brasil, é dessas pessoas que são fechadas com Bolsonaro, mas aquelas pessoas, como de resto somos nós todos, esclarecidos. Então, eu queria que ele próprio fizesse a sua apresentação na nossa conversa informal com vocês. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, todo mundo. Como é que estão? Se o áudio estiver ruim aí, alguém avisa. Vamos lá. Hoje, para tratar da nossa pauta, né? Ninguém veio aqui para saber quem eu sou, não. Né? Melian Saad, sou advogado, pai de família, caboclo já bem chateado aí com o que acontecia nos últimos anos no Brasil e com relação àquele cidadão que está ali em cima. Não é o coronel, não, é o capitão. O capitão que está ali em cima do Coronel Monteiro, desde 2012, 2013, já vem militando pelo homem. E dentre várias vezes que esse cara surpreendeu positivamente a gente, ontem foi para lavar a alma. E hoje a gente vai falar disso, não, Bruno? Vamos falar sobre a reunião ministerial, vamos falar sobre pautas boas e vamos falar também sobre o nosso Maranhão, né, que é onde a gente vive, nossa cidade, São Luís, nosso Maranhão, nossos interiores, que o Coronel conhece bem, né, e eu estou aqui para dar pitaco em tudo hoje. Meus amigos, é isso mesmo. A nossa conversa vai ser desse jeito. Ora o Melian fala, ora eu falo, aí vocês entram, o Hélio Cordeiro dá uma boa tarde, nós respondemos para ele com um beijo no coração dele e a gente vai trocando figurinhas. Pois bem, eu queria dizer para vocês o seguinte: muitas pessoas tinham a convicção de que ontem Bolsonaro ia, de fato, cavar a sepultura dele. Mas eu acho que alguém se antecipou e caiu na sepultura antes. Essa é a grande verdade. Agora, observem uma coisa, eu já disse uma vez aqui e vou repetir. Bolsonaro, Carlos, o Flávio e o Eduardo não são videntes. É evidente que não são videntes. Um abraço, Eliane. O que passa é o seguinte: as notícias que vão ser exploradas pelo outro lado, ele antecipa. E todas as vezes que eles anteciparam a coisa, nós vimos que a coisa se confirmou e nós vimos qual foi o resultado. O Meli queria que nosso título da live fosse a reunião ministerial e um coronel de alma lavada. E eu, conversando com o grupo, nós somos um colegiado, e o grupo entendeu que era excelente isso, mas nós podíamos caminhar por um outro título mais light. E assim nós fizemos. Mas eu queria, antes de nós conversarmos, de fato, enquanto as pessoas estão chegando aí, já estão chegando numa quantidade de gente bastante interessante, então nós colocamos primeiro a live. Como reeleger um presidente? Impressionante como a Bolsa reagiu. Tiago, um abraço para você, meu irmão. Felicidade. Bom te ver e saber que você está nos acompanhando aí. Então, a Bolsa reagiu. Tudo de bom aconteceu. Tudo de maravilhoso. Incrível. As redes sociais ficaram, olha, um tráfego impressionante. E todo mundo abraçando o Bolsonaro.
Lógico que algumas pessoas não gostaram. Natural. A gente entende isso. O que eu não consigo entender até hoje é o seguinte: quando a esquerda, Merlin, venceu as eleições, nós não gostamos. Claro que não gostamos, mas nós aceitamos a regra do jogo. Aquele negócio, o jogo tem que ser jogado. E nós aceitamos e jogamos o jogo. Pois bem, nós vimos outro dia aqui o, o primeiro mandatário do Maranhão dizer: primeiro nós vamos acabar com o coronavírus e depois nós vamos combater o Bolsonaro. Gente, não dá para pensar em governar? Que tal se mudasse o foco e pensasse em governar? São alguns milhões de brasileiros no Maranhão na expectativa de que o governo comece. Ou que o desgoverno acabe. Muito bem. Entendeu, Nelly? Com certeza. Mas eu queria dar um abraço para Edmar e Graça, Célia Martins, Eliane Santos e Rosa, Ivaneide, Sônia, Arlete, Sulani, Carlinhos, Keila, Creus, Evanice, Ivanilde, pessoal da Vila Nova, nossos amigos, minha irmã Graça e Fontoura, Daniel e Genésio, meus queridos irmãos, Tom e Florinha, lá na Holanda, Bendito Terceiro, meu vizinho, ex-deputado e um dos benfeitores da nossa creche, Silvana, combatente de primeira hora, Fernando e Fátima, meus conterrâneos de Garanhuns, meus conterrâneos, sim. Eu nasci na Barra do Corda, mas sou cidadão honorário de Garanhuns. Então, eles são meus conterrâneos. Um abraço para vocês. Coronel Edilson, meu irmão querido, sempre junto conosco. Luiz Henrique e nosso time da Guardiã, um abraço para vocês. Gente, já estamos com uma quantidade bastante interessante de pessoas. E eu queria começar com aquela nossa pauta positiva. Merlin, nós ontem, com a entrega de cestas que fizemos na Vila Nova, nós atingimos 1.560 cestas pelo nosso movimento, aí incluindo em Direita Maranhão, aí incluindo o núcleo do Aliança, aí incluindo esses voluntários todos, os doadores nossos das mais diferentes origens, e já tem material para entregar no dia 29 da associação comercial que nos encaminhou, por intermédio do nosso querido irmão Marcelo Rezende, mais 120 cestas. Vamos para 1.680 cestas entregues pelo nosso movimento. E está crescendo, né, Coronel? Cada vez mais. A gente está indo para frente. O Direita Maranhão é um movimento que não tem uma reunião que a gente não para falar em pauta social. É impressionante. A gente não tem controle de quase nada, a gente não tem vereador, a gente não tem deputado, não tem nada, né? E a gente faz, olha, vamos parar um pouquinho aqui, vamos ver um pouquinho a pauta social rapidamente. E é isso que está acontecendo, né? O pessoal faz porque ama, né? Faz porque ama o Estado, faz porque ama a cidade. Mas tem espaço aí para falar de pauta nacional? Pautas boas nacionais? Sim. O Fiocruz está produzindo agora, já vai liberar na próxima semana, 2 milhões de testes para o diagnóstico do coronavírus, Covid-19. O planejamento para até agosto, se eu não me engano, ou outubro, são 48 milhões de testes pelo Brasil, né? E até uma coisa interessante para a gente falar no último capítulo, quando a gente tiver falar de coronavírus, Maranhão e etc., é que o senhor lembra da Coreia do Sul? Coreia do Sul não prendeu ninguém em casa, não fez quarentena, não fez nada, né? Tem uma população de 50 milhões de pessoas, e todo mundo disse assim, olha, só puderam fazer isso porque eles tinham testes suficientes. A quantidade de testes que eles tinham naquele mês era para 1% da população. 500 mil testes. A quantidade de testes que nós temos hoje, só aqui no Maranhão, para 3% da população. Por que em vez de gastar dinheiro do jeito que ele está gastando com besteira aí, 3 pontinhos, a gente continua no final. Pauta boa nacional, posso soltar umas duas aqui? Mas eu ia perguntar uma coisa, Meli.
Por que é que o governo do Estado do Maranhão gasta mais dinheiro com publicidade do que o governo federal? 3 vezes mais. Nossa pauta lá no final. Tá bonita, Então tá. Maranhão. Fiquem até o final. Confia na Então gente. tá. Tá Fica bom. até o Então final. vamos indo. Não dá para perder um minuto dessa live hoje. É só O informações. Vai governo, passar o informações governo que federal, Nélio, o governo federal destinou quase 6 milhões de reais para garantir o conforto dos caminhoneiros nas estradas. Sim, sim. Aparentemente insignificante essa preocupação, mas não é não. É esse povo que traz comida para a gente. É esse povo que traz remédio. Se não fosse isso aí, já tinha parado. Eles já tinham parado. Cara. Se não fosse esse auxílio do governo federal, eles já tinham parado. Isso tá, o próprio Tarcísio fala. Olha, já foram 2,2 bilhões liberados para os estados e municípios pelo governo federal, no Sistema Único de Saúde. E o governo federal entregou moradias populares no total de para 2 mil famílias em São Paulo e Minas Gerais. 2 mil famílias receberam moradias por parte do governo federal em plena crise de pandemia. Pois bem, sabe, Nelly, interessante uma coisa aqui. Eu tenho sempre dito que a crítica que fazem é que o governo está inoperante e o governador daqui fica cobrando para o Bolsonaro trabalhar. Você sabia que já vieram mais de 6 milhões de máscaras ontem em voos fretados pelo governo para trazer para o Brasil máscaras que foram para o exterior e chegaram ontem? E tem mais, né? A FUNAI já foi repassado para a FUNAI mais de 4.500 cestas básicas para distribuir para as populações indígenas. Mais de Justamente para 4.500 cestas básicas. justamente para eles não terem que sair, né, das suas aldeias, porque é uma população de risco, né? O indígena ele não tem uma boa reação com vírus, qualquer vírus, né? E esse vírus que é super desconhecido, ele pode dizimar uma aldeia rapidamente. Então, o Olha, governo porque federal não está tem imunidade. garantindo. A gente vai falar disso quando a gente for falar da reunião ministerial, fragmento da Damares. Eu vou focar muito nisso, nessa questão aí dos indígenas, porque uma mentira que falaram a vida inteira do presidente, na eleição inteira falaram mentira que ele era contra índios, tá, etc, etc. E o que estão fazendo com o indígena, através do governo federal, está impedindo o governador de praticar genocídio. Genocídio. Isso quem disse foi a ministra Damares. Mas deixa para já já. Mais de 22.500 pessoas já foram repatriadas no programa chamado Ninguém Fica para Trás. Ninguém fica para trás. Tá pegando todo mundo no mundo todo. Imagina esse programa certo? aí, a loucura que é para trazer brasileiro que tá. Tem brasileiro de todo lugar do naquele mundo. lugar. Se duvidar, tem brasileiro escondido lá debaixo da Torre Eiffel até hoje com medo de pegar coronavírus. Já vai encontrar lá, vai ver, pai, deve o cearense. E aí nós estamos avançando, Melly, de maneira maravilhosa. A quantidade de pessoas recuperadas está impressionante. Já ultrapassou 125 mil brasileiros recuperados. Então, a coisa está caminhando muito bem, muito bem. O governo... 135 mil, coronel. 135. 130, então, corrigindo Atualizado aqui. para ontem. Atualizado para ontem. Então, porque a minha estava para quinta-feira. Mas no Maranhão, mas vamos continuar no coronavírus ainda, né? Pois bem, no Maranhão, nós já tivemos 693 mortes até o dia 22. Soma a região Centro-Oeste e Sul, deu 620 mortes. E só o Maranhão deu 632 mortes. 693 mortes. Então, Meyen, uma coisa está errada. Olha a informação que eu tenho, que está chegando de advogados, colegas do interior e amigos familiares, é que o interior do Maranhão tem o potencial, né, para se tornar uma Lombardia. Já está começando a acontecer.
Então, para quem não A sabe, gente comenta no final do vídeo a questão do Covid, né? para quem não sabe, a Lombardia foi a região da Itália onde o coronavírus teve maior incidência. Então, mas nós vamos falar disso lá na frente, de fato. Então, gente, nós somos hoje o 7º estado em óbitos, em mortes. O 7º estado do Brasil. Não quisemos seguir o Piauí. Vocês lembram que um tempo atrás o governador falou assim: não vai ter liberou geral? Ele optou pelo fechou geral. Mas sabe por que ele fechou? Para exportar para o interior o que estava confinado aqui na ilha. Porque na hora que fechou tudo aqui, todo mundo parou, o pessoal foi tudo para o interior. Não ia trabalhar mesmo. E aí disseminou pelo interior, está uma loucura. O interior do Maranhão está catastrófico. E pior, não tem o mínimo de assistência em saúde para fazer face ao que está prenunciado. Nós estamos apavorados com essa possibilidade de o interior se tornar uma situação, criar-se no interior uma situação de desespero. Esperemos que não aconteça. Vamos orar com muita fé para que não aconteça. Apesar de nem todo mundo estar fazendo sua parte. Eu acredito que se a gente depender do que está sendo feito aqui, no governo do Estado, a gente não vai sair bem dessa pandemia. Sinceramente, nós não vamos nos sair bem. Mas a gente está adiantando pauta, coronel. A gente está adiantando, deixa esse petisco para o final, o pessoal ficar esperando até o final. Não, mas eu tenho que falar um pouquinho ainda da questão da pandemia, sem focalizar, sem focar aqui no Maranhão ainda. Nós temos um caso, o Piauí, em Parnaíba, e temos um estudo em Manaus. Vamos fazer uma avaliação simplesinha, porque foram duas situações aparentemente semelhantes, mas que, na verdade, foram bem diferentes. Em Parnaíba, seguindo um protocolo de uma médica piauiense, residente na Espanha, fez-se um protocolo bem razoável, bem compatível. Eu tenho aqui, inclusive, o trabalho dela. Está aqui comigo o trabalho da doutora Marina Bucar. Marina Bucar. Então, aqui o protocolo dela. Tá? Então, para quem quiser ver. Pois bem, e o protocolo dela, ele chega a dizer, ele diz claramente, é na fase inicial que se utiliza a hidroxicloroquina, a azitromicina e o sulfato de zinco. O que foi feito em Manaus? E no Piauí foi exitoso o procedimento. Em Manaus, pegaram doses cavalares de cloroquina, que é muito mais tóxica do que a hidroxicloroquina, aplicaram em pacientes terminais, ou quase terminais. Um total de 81 pessoas, 11 morreram. Mas esse estudo que foi feito, ao final, um médico conceituadíssimo diz o seguinte: provavelmente essas 11 pessoas morreriam com cloroquina ou sem cloroquina, que já estavam em estado avançado da contaminação e com os pulmões comprometidos. Agora, também não fizeram uso do anticoagulante, aquela coisa toda que os médicos especialistas sabem. Então, essa questão é muito interessante. E vem aí uma questão, Mélia, que eu considero muito relevante ser considerada. Nós temos aqui, os cientistas e acadêmicos brasileiros escrevem uma carta aberta ao Brasil sobre a ciência da pandemia e coronavírus. E essa carta, sensacional. Você leu essa carta, né? 69 mil citações. Uma quantidade impressionante de cientistas, de fato. E eu marquei aqui algumas coisas que nós precisamos considerar. Diz aqui, o termo ciência tem sido utilizado ad nauseam, até nausear a gente, sem limite. Alguém diz assim: eu sou pró-ciência, e por ela, nela e para ela, me guio e atuo. Eu já ouvi isso aí. Alguém já disse isso aqui no Maranhão, vocês estão lembrados? Alguém já disse isso. Eu me guio pela ciência, eu não uso o achismo.
Eu, portanto, estou certo, estou coberto de razão. É nítida a intenção de conduzir-nos todos à ideia de decisões alicerçadas em algo inquestionável e infalível. Vamos ser típico como uma lei, como, por exemplo, a lei da gravidade. Aí ele vem aqui embaixo e diz assim, quanto à hidroxicloroquina, existem duas grandes correntes, uma favorável ao uso da hidroxicloroquina e outro contrário. Agora, a hidroxicloroquina está sendo usada em larga escala nos Estados Unidos, na Espanha, na França, na Itália, na Índia, em Israel, na Rússia e no Senegal. Pouquíssimos países não estão fazendo uso da hidroxicloroquina. Então, gente, é preciso que a gente deixe o médico e o paciente se entenderem. Deem ao paciente o direito de optar, eu quero ser tratado com hidroxicloroquina. E aí o médico vai dizer, eu vou tratá-lo, ou eu não vou tratá-lo, eu não concordo com... Mas nós, cidadãos leigos, ainda que dirigentes em mais diferentes níveis, não temos que impor. A liberdade de escolha é fundamental. Tá certo? Então, essa questão é interessante, nós precisávamos conversar sobre isso aí. Mas nós temos, então, agora que ver, Meli, quando é que nós vamos conversar sobre a reunião ministerial, Meli? Se quiser, a gente entra agora. Então, começa, meu irmão. Vou apresentar a pauta, então. Vamos Eu lá. até tenho alguns apontamentos para fazer com relação à hidroxicloroquina, com relação à atuação do Maranhão na pandemia, mas essa que é a pauta quente mesmo de hoje, a pauta que apareceu e rapidamente nos levou, né? Vamos mudar a pauta, vai ser agora a reunião ministerial. Então, vamos lá. A reunião, né, todo mundo acompanhou essa celeuma maluca que aconteceu aí no judiciário, a saída do Sérgio Moro, disse que o Bolsonaro estava invadindo competências da Polícia Federal, tentando interferir para proteger filho, etc. Isso foi uma coisa assim maluca, né? Uma breve retrospectiva. Todo mundo, no dia lá da saída do Moro, passou até a hora que o Bolsonaro falou, foi atônito, né? Meu Deus, que absurdo, que coisa horrível, o que aconteceu? Sentimento assim de morreu alguém. E aí logo o presidente falando, aparentemente 90% da torcida se acalmou, né? Porque a gente percebe que é o Sérgio Moro lendo um papel, que é o presidente que a gente conhece desde 2013, né, desde 2012, que quem milita há muito tempo, falando ali com a entranha mesmo, com o coração, né, falando ali algumas coisas e ainda se segurando um pouco. O Sérgio Moro batalhou na justiça para que essa reunião ministerial saísse. E ela saiu. Engraçado que a reunião ministerial era para tratar. Eu fiquei sozinho, Coronel. Cadê o senhor? Estou aqui. Tá perfeito. Não, vai ser assim, Meli, quando você estiver explanando, o Lorival deixa. O Lorival é o nosso homem É o técnico. é o nosso técnico, é como de comunicação. Então ele bota você sozinho na tela, que aí você fica em destaque. Se eu puder pedir, deixa nós dois aí. Que aí eu estou conversando com o senhor, estou lhe olhando aqui, eu gosto de conversar com o senhor. Eu faz tanto tempo que eu não posso conversar com o senhor, sentar aí, tomar um vinho, bater um papo. Vamos conversar hoje aqui, pelo menos a gente está pedindo. Tá certo, tá bom. Então, Lorival, ó, aquela nossa ideia de fazer a coisa mais sofisticada, o Meli botou logo. Passou logo. Vamos fazer um negócio mais caseiro. Então. Vamos no bate-papo, então. Tá bom demais. Então, vamos lá. A reunião ministerial, para surpresa de todo mundo, o tema não era a pandemia. O tema era o que o Brasil vai fazer depois da pandemia. Porque o tema pandemia está sendo tratado no governo federal, no Ministério da Saúde, etc, etc, etc. Então, o que aconteceu? O general Braga Neto convocou para apresentar o programa chamado Programa Pro Brasil. Só que os anos, talvez o timing não foi muito bom para apresentar esse programa para o Ministério, porque o Ministério estava, o grupo de ministérios, né, estava cheio de reclamações, probleminhas aqui, etc. E o presidente com vários problemas. Então, o que aconteceu? Foi apresentado para o Brasil, o Paulo Guedes
começou o discurso dele já virando para o Braga Neto, que tinha apelidado para o Brasil de Plano Marshall. Ele falou assim: não fala Plano Marshall. Se tu fala Plano Marshall, o pessoal vai entender que é um PAC 2 aí que a gente está fazendo, a bolsa vai cair, o mundo vai acabar, as empresas vão perder dinheiro, vai ser uma desgraça. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Né? A gente não vai fazer Plano Marshall, o Brasil não vai fazer Plano Marshall, a gente vai fazer uma retomada da economia, vai ter investimento privado, vai ter a sua parcela de investimento público e a gente vai para frente. Plano Marshall que tem que fazer hoje é a China no mundo inteiro por conta da merda que ela fez. Aí, quando eu abri esse vídeo ontem, o primeiro vídeo lá no site do STF, para quem é advogado consegue acessar com a senha, lá tá os vídeos assim, um por um dividido, né? E a gente, o primeiro vídeo que eu abri, que foi já o segundo, né? O primeiro estava 00 lá, não estava conseguindo abrir. O segundo eu abri já foi com o Paulo Guedes falando isso. Eu já postei isso no Twitter, deu não sei quantas retweetadas lá, e foi uma loucura. Daí em diante, acho que mudou o foco da reunião, e o pessoal foi, opa, o seguinte, o presidente anunciou que a lavanderia estava aberta e ele ia lavar a roupa dele todinha ali na frente dos ministros. Ia chamar de ministro para dar cascudo e deu. Né? E aí, Meli, deixa só eu fazer uma pequena intervenção para dizer o seguinte. Meus amigos, vejam bem, nós estamos aqui tem 10 laudas, nós lemos isso aí, eu fiquei até 3h30 da manhã, assisti 2 vezes a reunião ministerial ontem, e Meli me mandou toda a reunião aqui transcrita para que eu pudesse estar aqui com os itens referenciados e destacados. A única vez em que suas ex-excelência Sérgio Moro se manifestou foi para elogiar Bolsonaro, dizendo que os índices de violência tinham caído, dizendo que Bolsonaro estava cumprindo as promessas de campanha. E aí, gente, eu não consigo entender aonde aquele cidadão queria chegar. A conclusão que se chega ao final é a seguinte: reelegeu Bolsonaro. Ele vinha dizer isso no final. Mas eu tenho que dizer agora, para vocês perceberem que eles imaginavam, ou ele imaginava, que o Bolsonaro, afora os 427 palavrões que disse, talvez tivesse dito alguma besteira. Porque me impressiona o seguinte: a Damares, coitada, não está muito afeita a ouvir um puta que pariu assim, com essa desenvoltura como que o Bolsonaro fala. E ele diz isso com uma tranquilidade. E ela nem para. Quase que ela mandou. Quase que ela mandou uma. Por pouco ela não mandou, mas os outros todos pegaram uma carona nele. E esse que saiu agora não foi do meu gosto, é porque eu fui só replicar. Realmente não digo. Agora, convivo com quem diz numa boa. Meu grupo, nas nossas reuniões do Direita e do Aliança, puta que pariu, é palavra de ordem quase ali, a gente está falando e não sei o quê, e outros por aí. Então, não, isso não desmerece ninguém. Graças a Deus, nós somos educados o suficiente para não exagerar nos palavrões e nós somos homens suficientes para falar um palavrão quando tem que falar. Né? Tá bom, simples assim. Então, se eu tiver que chamar alguém de filha da puta, eu vou chamar de filha da puta, ponto final. Porque não tem outra expressão para dizer o que a gente está querendo dizer. Simples. Na hora de defesa de valores, aqui para cima. Vai lá. A Damares. Vamos para a Damares. Olha, Damares, você falou em valores, Damares. Vamos começar com a Damares. Valor por valor. Ela, sensacional. Ela começou a intervenção dela falando que, olha, vocês precisam entender uma coisa, antes de mais nada. O governo Bolsonaro foi eleito com valores, família, né? Com boa convivência com as pessoas, né? A cristandade e etc. E esse governo é um governo que tem valores. Vocês precisam entender isso. Então, vocês querem fazer esse Mais Brasil, né? Ela até retomou lá. Vocês podem fazer, mas vocês não podem esquecer que o que elegeu o presidente Bolsonaro foi a pauta dele. E a pauta dele inclui família, inclui armas, inclui não aborto, né? É contra a corrupção, é contra crimes.
Então, vocês precisam estar atentos a isso. Né? E depois o Weintraub complementou isso aí. E aí ela foi embora. Ela pegou e começou a falar. Tá todo mundo aqui, trocando em miúdos, calado para esse bando de absurdo que está acontecendo aí no Brasil. Governador, prefeito, mandando prender senhorinhas no parque, mulheres de biquíni na praia, mãe e filha que estava fazendo atividade física no mar, lojista que estava com porta meia aberta, que estava trabalhando só com serviço de entrega, um absurdo atrás do outro, policial indo para a TV do lado de prefeito, ameaçar a população, dizendo que ia botar para prender, botando o dedo na mesa, vagabundo desse que não tem coragem de fazer isso com traficante. Pega 30 soldados que tá debaixo desse cara aí, tem mais culhão do que ele. Que ele é esse cara, bem aí, ele fala grosso com gente que tá ali desarmada, com gente que tá querendo trabalhar, mas não fala grosso com traficante, não fala. Eu conheço vagabundo desse, eu conheço quando eu olho o vagabundo, eu sei quem é policial bom e eu sei quem é policial ruim, eu sei que eu sou advogado criminalista e eu conheço esse pessoal todinho. Mas vamos lá, ela apontou o dedo na cara e disse, seu todo mundo, mas ela fixou esse dedo aqui, ó, sem apontar, mas fixou esse dedo aqui na cara do seu Sérgio Moro. Ela praticamente disse o seguinte, o senhor é um omisso. Eu estou fazendo o que o senhor deveria fazer. Eu vou botar para processar governador, para processar prefeito, se tiver que prender, eu vou prender. Me taquei daqui de Brasília lá para o Amazonas para impedir o genocídio. Genocídio, porque o ministério dela, real. junto com inteligência, descobriu que o governador mancomunado com essa canalhada da mídia estava mancomunado ali para deixar índio se infectar e matar índio lá dentro. Matar índio. Ó, vai matar 3, 4, 5 aldeias, não sei quanta aldeia aí, e a gente bota tudo na conta do presidente, porque quem tem que cuidar de aldeia é o governo federal. Isso aí não tem como tirar. Pois ela descobriu isso. Primeiro caso de indígena infectado, ela correu para lá. Foi com o presidente da FUNAI, foi com o assessor, foi com não sei o quê, pegou a vila da FAB e foi-se embora para lá. Foi com os generais. Botou todo mundo lá que estava querendo infectar índio com o rabinho entre as pernas e se esconder. Tá com certeza com um dossiê bonito desses genocidas, assassinos, canalhas, tá lá e vai botar esses caras no pau depois. Se não fosse a Damares, a ministra Damares, que a mídia esculhamba, brinca, faz palhaçada com o Jesus na goiabeira, com a religiosidade dela, não fosse a Damares, a gente estava cheio de irmão indígena muito. Quando eu digo irmão, eu estou parafraseando Dom Bertrand, que parafraseia seus ancestrais que quando as cortes portuguesas falavam dos índios, falavam nossos irmãos de além-mar. Né? São irmãos nossos. Falar também, Melin, nossos irmãos, porque o próprio ministro da Educação, na reunião ministerial, disse isso aí. Não existe povo indígena, não existe povo negro, não existe nação isso, nação aquilo. Todo mundo é brasileiro, somos todos irmãos. Chegou no Brasil, morou, se instalou, recebeu cidadania, é nosso irmão, sim. É nosso irmão, certeza. Então, essa história que nós contra eles, essa palhaçada que o Lula ladrão fez, não faz sentido para nós, não. Ele fez para ele e para os dele, não para nós. Nosso lado é Brasil. Inclusive, ela pegou o ministério dela sem informação de nada. Ela disse lá, não, informação de nada. A gente achava que tinha 1 milhão de pessoas, tem 1.500.000. A gente achava que tinha 800 pessoas, tem mais do que isso. Uma bagunça completa que ela pegou lá. E ela desceu um cacete no pessoal lá. Comenta aí, coronel. A Damares, nossa estrela, nossa... Damares, eu te amo, eu te amo. Eu só quero um dia poder te dar um abraço e dizer assim, eu te amo. Olha, interessante foi o que ela falou também em relação ao governador Wellington. Aqui, vizinho nosso, que está editando um decreto onde a polícia pode entrar na casa do cidadão sem mandado. Eu denunciei isso. A gente denunciou no Endireita Maranhão, a gente botou o decreto dele, a gente botou nas nossas redes, quem viu, viu, e a gente denunciou esse decreto, a gente disse, esse decreto aqui, isso aqui é um absurdo, isso aqui é coisa dos piores ditadores, né? Não esperavam fazer isso em começo de ditadura, nem no meio de ditadura, foram fazer lá para o fim, quando o negócio já estava consolidado, um absurdo. Então, vamos começar a fazer a conexão? Vocês sabem por quê que o governo vinha com aquela campanha de desarmamento? E ontem não, na reunião o Bolsonaro disse muito claro,
o povo armado jamais será escravizado. Jamais será escravizado. Então, o meu arsenal em casa é pequeno, mas é suficiente para eu não deixar que contra mim se pratique esse tipo de violência. O meu também, diga-se. Não vou admitir. Nenhum brasileiro deve admitir esse tipo de violência. Porque se em nome da segurança nós começarmos a perder nossa liberdade, e nós sabemos, o Estado, depois que tira a liberdade, nunca mais devolve. Eu falei disso. Nunca mais devolve. Então, a nossa liberdade, talvez, deva ser defendida até com a própria vida. Eu até quero tirar o talvez. Tem que ser defendida até com a nossa própria vida. Não se admite. A liberdade é um direito que nós temos, um direito natural, elementar. Primeiro, não faz sentido nós perdermos isso. Se perdermos a liberdade, qual é o antônimo de liberdade? Nós vamos ficar à mercê daquilo que os governantes entenderem que é a verdade. Não tenhais medo. Quem está dizendo isso aí é Jair Messias Bolsonaro. Esse moço que está bem ali, ó. Bem ali, ó. Tá certo? Pois bem, não tenhais medo. E nós não podemos ter medo. Não. E, Nelly, eu quero te dizer uma coisa interessante. Vamos passar para o ministro da Educação? Bora. Vai entrar o coronel. O cara é doido, Melly. O cara é doido, Melly. Eu queria tomar uma cerveja com ele. Vou lhe dizer aqui. Eu só o queria cara tomar uma é cerveja. Não sei se ele doido. toma, não sei se ele bebe. Eu acho que ele não bebe porque ele é evangélico. Eu queria tomar uma cerveja com ele. Sentava, bora tomar uma cerveja aqui, bora. Porque ele estava ali desabafando. Que estava dentro, não dele, mas do Brasil todinho. Nós todos pensamos do Brasil todinho. Deixa eu ler aqui um pedacinho só para ti. Manda bala, coronel. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais O povo está gritando por liberdade. E ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. Expressão do ministro Abraham Weintraub. Puxando a orelha dos outros ministros lá. Estão perdendo a linha. Em prol de pauta A, B, C ou D, porque não adianta o ministro Tarcísio fazer rodovia se o povo não pode usar a rodovia porque não pode sair de casa, pelo amor de Deus. Não adianta. Ter hospital, se eu não posso sair da minha casa para ir para o hospital, pegar um ônibus, eu tenho que ter um documento, uma declaração de que eu estou indo para o hospital. Ah, pelo amor de Deus. Aconteceu comigo, Mary. Eu ia trabalhar e fui parado numa barreira. Isso antes do tal do lockdown. Aliás, nasceram gêmeos lá na Vila Nova e batizaram Black Friday e lockdown, os dois meninos. Eu sabia que ia acontecer isso. Black Friday e lockdown. Xingamento, né? Pois bem, então me pararam na barreira. Aí, cadê a autorização? Isso é autorização do seu chefe, autorização escrita para o seu... Eu sou meu chefe. Eu não tenho chefe, eu sou meu chefe. Mas só tem que ter documento escrito. Não tem. Como é que vai fazer? Eu vou trabalhar. Aí o policial inteligente, esclarecido, disse: Dadão, desculpe, pode passar. Ele estava ali constrangido, cumprindo uma ordem estúpida. Estúpida. Porque é o seguinte... Vocês estão escutando, coronel. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O coronel fez, não teve embate, não teve confusão, não teve nada. Você pode até, na hora que o policial aí for lhe parar, não o desacate, tá? Não resista à ordem. Obedeça a ordem. Obedeça-se, calma. Você não vai, ninguém vai matar você, né? Se você perceber que vão lhe matar, é outra história, outra história. Né?
no atual conjuntura aí, é só putaria mesmo. Estão querendo só tirar vocês da liberdade por enquanto. Mas questione seus direitos. Questione. Oficial, olha, isso. Não, o senhor tem que... Não, eu saio. Sabe que eu posso falar? Não pode. Encerra bem ali, você vai falar no depoimento, vai falar com o delegado e vai dizer que tem que falar por petição, contrata advogado, não contrata, vai na defensoria, etc. Mas se puder falar, questione seus direitos. Oficial, olha, eu estou indo aqui no meu trabalho, eu não tenho declaração do chefe porque eu sou chefe, eu tenho aqui meu documento aqui, minha matrícula, se eu quiser olhar no site, tem diário da União aí me nomeando, o senhor pode tirar suas conclusões, o senhor fica à vontade. Se eu quiser me levar para a delegacia, não se preocupe, eu vou sem problema nenhum. Entendeu? Ainda não estamos a ponto de resistência, ainda não estamos. É preciso chegar no direito natural. Né? Eles só estão arranhando ali o direito natural. Faça isso que o coronel fez. É um advogado criminalista que está lhes dizendo. Tá? É um advogado criminalista, Ibrahim Saad Neto, AB 10436. Pode questionar seus direitos. Questione. Faça como ele fez, como o coronel fez. Entendeu? Não precisa confusão, não precisa nada. Questione. Peça para botar no registro de ocorrência. Se for o caso, se for pegar depoimento, eu sou questione no depoimento também. No depoimento, eu gostaria de saber o que foi que eu fiz, qual foi o meu erro, que fosse explicado pelo delegado em momento oportuno ou agora. Só isso. Desculpa, eu queria fazer isso para quem está escutando a gente, para poder saber. Não, é importante. Nós estamos aqui, um complementando as informações do outro. Então, há poucos dias, o Supremo entendeu que o decreto do presidente Bolsonaro não precisa ser seguido por governadores e prefeitos. Governadores e prefeitos podem contrariar um decreto federal. Coronel, estão avisando aqui que a live caiu. Será que caiu? Não, eu acho que não. Doutor Dorival, só para confirmar. Eu estou olhando aqui, parece que está... Saiu do ar? Não, eu estou olhando. Eu estou olhando a live. Tá normal? Tudo ok, pode ir. Continue, desculpa, coronel, desculpa. Tá tudo ok. Então tá indo bem. Então, vejam. Então, se o presidente edita um decreto federal, que todos os cidadãos brasileiros têm que cumprir, o Supremo... Cacique Libiana, meu abraço para você, minha querida. Bom saber que você está ouvindo Barra do Corda. Então, vejam bem, ninguém é obrigado a cumprir. Os prefeitos e vereadores não precisam cumprir o decreto do presidente. Ora, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se os governadores e prefeitos não precisam cumprir o decreto do presidente, eu não preciso cumprir o decreto do governador e do prefeito. Ou eu estou errado? O errado é que está certo. Não, eu só queria... É uma questão de... O senhor não está errado, o senhor deve... Lógica é ciência, é lógica. Muito embora no momento da abordagem trate da forma que eu tratei, obedeça, né? Mas, e resolve na justiça. E sabe por que eu trato bem? Porque eu tenho um extremo carinho com os policiais. Sempre me trataram muito bem, com muito respeito, muita consideração, já trabalhamos juntos, então eu não tenho direito de tratar um policial militar, civil, guarda municipal, seja quem for, que está ali cumprindo o seu dever, na maioria das vezes, nem concordando com o que está fazendo, mas está fazendo. Então, a nós, esclarecidos, cabe não questionar o trabalho deles, não contrariar, não nos contrapor a isso. Nós temos meios de resolver o problema de maneira pacífica. Não vamos nos confrontar. O Mellen falou e eu endosso. Não vamos confrontar. Vamos agir de maneira pacífica. Por quê? 2 apontamentos oportunos? Deve. Aproveitar que a gente está no auge. É estratégia de marketing. Em primeiro lugar, gente, eu vou botar o link aí nos comentários do nosso canal no YouTube. Vão seguir o nosso canal do YouTube. Se inscrevam, pelo amor de Deus. E 2, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. O Lorival vai compilar depois delas e vai colocar para a gente responder. Tá bom? Vou botar o link agora aí. Manda bala, desculpa. É estratégia de marketing. Tranquilo. Então, gente, aí o Bolsonaro faz o decreto, e aí, vejam bem, mais de 70% dos grandes empresários
do Rio de Janeiro procuraram Bolsonaro para pedir para trabalhar. Eles não foram pedir dinheiro desses bilhões que o governo está sacrificando daquilo que era para alavancar o nosso desenvolvimento. Eles não pedir isso. Eles foram pedir o direito de trabalhar. E olha que no Rio de Janeiro, Bolsonaro está enfrentando um opositor que está todo lambuzado de porcaria. Vai ser preso. Não vai demorar a ser preso. Ele se sujou nele mesmo, né? Estrume, né? Pois é. Não podia ser diferente. Deu no que deu. O que você pode esperar de estrume? Mau cheiro. Pode estar sujo. Está sujo, claro. Pois bem, então, os empresários do Rio de Janeiro, revoltados com o governador, foram ao presidente, pediram ao presidente para trabalhar. Podiam estar no mesmo foco de alguns governadores aí, querendo mamar na teta da nação, porque estão vendo que tem dinheiro, que podem ter dinheiro para fazer suas lambanças. Essa é a triste verdade. Então, vamos passar um pouquinho pelo Bolsonaro, minimizando os palavrões, Meli. A consideração do Bolsonaro na reunião. Disseram por aí que o Bolsonaro tinha dito que ele queria ser blindado, que ele queria meter a mão na Polícia Federal, que ele queria saber de tudo que se passava. E o que foi que se viu, velho? Foi isso mesmo? Ou não foi? Não. Eu li aqui. O Bolsonaro, gente, o que aconteceu ali? Ele pegou um CD que ele tinha em casa, teve uma CPMI, Roberto Jefferson, na época do Mensalão, chegou lá com o olho roxo, assim, todo roxo. Só que aconteceu, a pergunta era essa, o que aconteceu? Tá com o olho roxo, quem foi que te bateu? Não, ninguém bateu não, fui pegar um CD em cima de um armário e o armário caiu em cima de mim, porque eu queria escutar uma música, o armário caiu em cima de mim e ficou com esse olho roxo. Aí lá pelas tantas, pularam, né, o deputado chegou e perguntou, o senhor pode me dizer só a música que o senhor queria escutar? Aí ele disse assim, Nervos de Aço. Esqueci. Disso tudo, né? O Bolsonaro, se eu não me engano, é Paulinho da Viola, o nome dele, Nervos de Aço, Paulinho da Viola. O Bolsonaro, ele pegou um CD também. O nome do CD é Bolsonaro Full Pistola, 2012, 13, 14, 15, 16. E botou para tocar. O cara que a gente elegeu, que, infelizmente, não pode mais falar tudo que quer, porque ele não tem imunidade parlamentar, porque agora é presidente, etc, etc. Na reunião ministerial, que é secreta, ninguém ia olhar aquilo ali, soltou o verbo. E a gente que estava aqui, eu não. Mas vamos fingir que eu também, né? Pô, cadê nosso Bolsonaro? Olha que loucura que está acontecendo. E cadê nosso Bolsonaro? O Celso de Mello vai lá e fala assim, tá aqui, gente, o Bolsonaro de vocês. O cara vai ganhar um emprego na SECOM, ele vai sair do Supremo Tribunal Federal, agora no final do ano, ele vai virar o secretário da SECOM. O cara fez a maior jogada de marketing que um presidente na história de qualquer país podia querer de graça. Olha, quanto foi que o Bolsonaro gastou para se eleger? 1 milhão e pouco, não foi? Gastou milhão e besteira. 1 milhão e uma agora fração. Não vai gastar nada. Não vai gastar nada agora. Agora ele gastou tempo se segurando, né? Rindo por dentro. Não posso dar a bandeira, tem que deixar o cara fazer a cagada. Ele veio um dia desse, ele falou numa entrevista, daquela de porta de palácio, daquela grade lá, ele disse assim, e o senhor conhece, o senhor gosta de citar esse Arte da Guerra? Não, perdão, não foi Arte da Guerra. Eu esqueci agora o autor que ele citou, que ele disse assim, nunca atrapalhe o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Ele citou de outra forma, não atrapalhe seus inimigos quando ele estiver fazendo cagada. Não é Sun Tzu em Arte da Guerra, não. Napoleão. Foi Napoleão. Não é Napoleão, não. Deixa eu me lembrar aqui, rapaz. O senhor vai lembrando aí que eu vou comentar. O príncipe Maquiavel, rapaz. É Maquiavel. É em Maquiavel isso aí. Logo eu, advogado, esquecendo isso aí. Enfim. É Maquiavel. Cadê ali, ó? Eu nem cheguei aqui.
E ele ficou se segurando, rapaz, os caras são... Olha o que eles vão fazer. Eles vão pegar uma reunião ministerial, que aquilo ali, para conseguir o que está acontecendo ali, é serviço de inteligência de outros países, é serviço de espionagem, para conseguir descobrir o que está acontecendo ali dentro. Isso é serviço de espionagem. A gente, para ter acesso a uma reunião lá da China, lá do Trump, lá da Venezuela, tem que ser espionagem. O negócio é criminoso. Vem um cara, um ministro do Supremo Tribunal Federal, comete esse atentado contra o próprio Brasil. O Bolsonaro tinha tudo ali para chegar e falar assim: você não está preso. Acabou, o senhor está preso em flagrante, o senhor está preso, o Sérgio Moro está preso, está todo mundo preso. O que vocês estão querendo aí, vocês estão fazendo, é crime de alta traição, acabou. Vocês estão fazendo uma espionagem, usando o Supremo Tribunal Federal para fazer espionagem. É isso que vocês estão fazendo. Ele podia prender todo mundo e acabou. Ele ia se desgastar, ia ser um fuzuê desgraçado, uma confusão, ia ter que entrar militar, porra. Ele falou: quer saber? O que tem nessa reunião aí? Vocês lembram? Não deleta essa porra, não. Deixa essa reunião bem. Né? Vocês vão desculpar os palavrões aí, porque eu escutei muito palavrão de ontem para hoje, que eu assisti essa reunião 7 vezes. Eu botei até o Eminem no final, botei a fala do Bolsonaro assim, botei o Eminem de fundo, assim, que é para escutar ele como se fosse um rap. Ficou muito legal, sensacional, recomendo. Quem quiser sorrir, faça isso. Mas deixa eu ler um pedaço aqui. Eu quero ler um pedaço do que o Bolsonaro falou. Democraticamente, querem tomar certas medidas, porque daí nós vamos ter uma crise política de verdade. E eu não vou meter o rabo no meio das pernas. Isso dá zero, tá certo? Porque se eu errar, se achar um dia uma ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na Suíça, porrada sem problema nenhum. Vai pro impeachment, vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Gente, um cara que tem coragem de dizer isso sem nenhum pudor é macho. É macho. Na frente de um colegiado ali, né? Ali só, vamos e venhamos. O ministério do Bolsonaro metade é de altíssimo padrão. É de altíssimo padrão. Para ele dizer isso... Com todo o respeito às Forças Armadas, ao Exército, aos generais, mas ali o capitão, que ele tá no topo da cadeia, né? De ser presidente. Mas ele enquadrou, inclusive, alguns generais ali, né? Peraí, vamos colocar os deu uma certa enquadrada. Quem está ali é o presidente da República. Perdão, o erro. E aqui, ele diz assim, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. Ponto final. O ministro da Defesa fez uma nota muito boa dizendo que vai cumprir a Constituição, liberdade. Nota 10. Não aceita golpe. 10. Também não aceita um contragolpe dos caras, porra. Porra! Pô, que daí Chico, daí Francisco, como é que eu tô falando aqui que as Forças Armadas estão com o Brasil? Aí gente, o cara lá vai dizer, as Forças Armadas estão querendo dar golpe, que o Bolsonaro disse. Aí tu vai e faz notinha pra... Faça a nota que ele tá com o Brasil. Vamos fazer uma comparação. São 3 poderes, não são? 3. Vocês que estão nos assistindo, inteligentes, sabem muito bem. São 3 poderes. Está aqui na Constituição. Eu não estou inventando nada. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Muito bem. O Judiciário são 11. 11 membros, Merlin? Perdão? Então, o Supremo são 11 ministros? 11 ministros, isso. 11 ministros. Então, quando se fala em poder judiciário, qualquer decisão que pretenda ter a envergadura dessa, ela teria que ser obrigatoriamente decorrente de uma ação colegiada, para representar o poder. E para igualar com o presidente da República, tinha que ser unânime. Eu já ia... tinha que ser unânime. Você me tomou a coisa, bombas. Tomei café. Então, aí vamos lá. No Legislativo, são 2 câmaras. A Câmara Alta, que é o Congresso Nacional, com 81 senadores. A Câmara Baixa, com 562, se não me falha a memória, ou coisa parecida. 513 deputados, 80 senadores. 513 deputados. Pois bem,
Quando se reúnem as duas câmaras, incorporam a figura do legislativo. Mas o executivo é somente o presidente da República, por vontade soberana do povo brasileiro. Então, todo o legislativo reunido, todo o judiciário reunido e todo o executivo sozinho são os três poderes. Não pode um deputado dizer isto agora é lei. Como não pode o ministro do Supremo dizer tem que entregar o celular. Por que tem que entregar o celular? Só se eu for um Quando rato. o Bolsonaro diz não vou entregar, e não vai mesmo. Agora, aí vem aquela história. Eu quero ver se o Celso de Mello tem culhão para pegar. Quero ver. Ele esticou a corda, não esticou? Agora aguenta o tranco. Tem que pedir Agora emprestado aguenta o tranco. tem que pedir emprestado Não o culhão do vai general levar. Heleno lá. Pois é, não vai levar. Não vai. Faz E sentido. um jornalista ontem, Gaiato, diz assim: o general Heleno colocou uma nota inconveniente. Inconveniente é o. Conveniente é tu pegar um pedido completamente inconstitucional desse, ao invés de arquivar ele, como o juiz deveria ter feito. Olha, eu vou arquivar, isso que é uma maluquice, não faz sentido. Então, eu vou mandar, olha, PGR, tudo bem? Tem um pedido que deram entrada aqui que não faz sentido nenhum. Eu queria saber se o senhor pode dar entrada nesse pedido para eu deferir. Porque foi praticamente isso que ele disse. O general Heleno foi lá e fez o quê? Ele fez uma nota técnica. Ele não fez uma ameaça, ele fez uma nota técnica. Ele disse, olha... Eu vou ler na íntegra. Brasília, 22 de maio de 2020. O pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e, até certo ponto, inacreditável. Caso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude, vou repetir, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Vejam vocês o comedimento com que ele falou de maneira bastante contundente, mas comedida. Então, foi contundente, mas foi comedida. Pode um juiz, sem causa, mandar apreender meu celular? Não pode. E se ele mandar fazer, eu estou no livre direito de me recusar, de me revoltar, de me rebelar contra um ato arbitrário, que não guarda respaldo legal. Eu não sou advogado. Estudei 4 ou 5 matérias de direito no tempo de academia militar. Eu passei mais tempo aprendendo a atirar, do que estudando leis. Tem mais desenvoltura com a arma do que com o livro. Não me envergonho disso, não. Mas já dizia Olavo Martins dos Guimarães Bilac que não cora o livro de ombrear com sabre, nem o sabre por chamar o irmão. Então, vamos por aí nos dando bem, mas mostrando que, quando algumas pessoas dizem assim, por que vocês militares, por que os generais estão aí sem fazer nada? Estão fazendo tudo o que tem que ser feito. Não precisam precipitar os acontecimentos.
Agora, só podem intervir quando, amparado na Constituição, for necessário fazer. Amparado na Constituição. Se eu ler o artigo 142, ele explica. O 142 é claro. Tem gente que confunde aí jurista, passou em primeiro lugar para juiz federal, etc. Confunde a autoridade suprema do presidente da República com a autoridade suprema, e parabéns, acho que é do Supremo Tribunal Federal, né? Mas é retardado, tem para tudo. Mas o que o artigo 142 fala... Posso ler? Posso ler? Posso ler? À vontade. Aqui o 142. Artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Preste atenção nesse final. Veja só, quem é que pode, né? Quem é que pode garantir os poderes constitucionais? É o Exército, Forças Armadas. Sob a autoridade de quem? Presidente da República. O que pode com relação às Forças Armadas, os outros poderes? Por iniciativa destes, a lei da ordem. Garantia da lei da ordem. GLO. Só isso. Só isso que o Supremo Tribunal Federal pode pedir, e só isso que o Congresso pode pedir. Respeitando o líder máximo das Forças Armadas, que é ele que vai dizer. Que é ele que vai dizer. Então, gente, não fica nenhuma dúvida quanto à responsabilidade, quanto à autoridade, quanto ao poder que cada um dos poderes tem em relação às Forças Armadas. Então, é preciso entender com muita clareza, e ninguém precisa fazer alarde disso, ninguém precisa sair dizendo que o Exército vai fazer isso, vai fazer aquilo, que a Marinha vai... Não é nada disso. É só, como disse já o general Mourão, noutra oportunidade, cada um saber o tamanho da sua cadeira. Se cada um souber o tamanho de sua cadeira, nem vai sobrar bunda, nem vai sobrar cadeira. Sim. É assim que é. Ou não é? É. Agora, as pessoas acham que podem sentar na cadeira alheia. Vai dar certo. Não dá certo. Não encaixa. Coronel, vamos pedir para o Lorival botar aí um videozinho rapidinho, só para a gente comentar ele. Manda aí, Lorival. Aquele o do Moro? É, ele vai botar agora aí. Ah, que beleza. A play. Tá saindo o áudio, mas vocês estão lendo aí, né? Pois bem. Olha isso aí. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que não podia botar algema em ninguém. O presidente disse. E estão botando em senhorinha. Quer dizer que traficante, vagabundo, estuprador, ex-presidente ladrão, canalha, vagabundo, sem vergonha, que roubou a nação, não pode botar algema. E a tua avó, tu que está assistindo, a tua avó pode ser algemada? Meu amigo, não faça isso não. Respeito que eu tenho a PM. Eu vou falar a mesma coisa que o presidente disse. Minha avó ou minha filha botar no camburão do jeito que estão botando aí, é para matar ou morrer. Ponto final. Acompanhe lendo. É bem interessante e eu vou fazer um comentáriozinho enquanto vocês leem isso aí também. Atrapalhar a leitura de você, mas é interessante fazer o comentário. O ministro pede não, já está querendo confiscar o celular
do presidente da República sem ter nenhum indício de crime para justificar a ação dele. E, no entanto, a ele está cabendo decidir confiscar o celular do Adélio, que deu uma facada no presidente e ele nunca despachou. Esse mesmo cidadão que não autorizou confiscar o celular do Adélio, que deu uma facada no presidente, que é réu, confesso, que estava sendo defendido por uma porrada de advogado de altíssimo nível, pago por alguém com muito dinheiro, e uma porção de coisas mais. Não pôde ser liberado o celular dele, não pôde ser apreendido o celular dele. E do presidente quer apreender? Olha lá. Palhaçada, né? Palhaçada. E análise em tempo recorde, né? É daí, ó. O que o presidente está fazendo aí? Ele está virando Sérgio Moro, está dizendo assim, Sérgio Moro, porra é essa? Tu é maluco, é? Tu tá doido, tu não tá vendo o que tá acontecendo, não. Tu é retardado mental, é? Porra, se fosse tua filha, tua avó, tua irmã, tua mulher sendo algemada do jeito que estão algemando aí, vai perguntar pro deputado federal lá, o Luiz lá. O que ele sentiu vendo a filha dele e a mulher dele sendo algemada pelos policiais do governador Witzel, sendo botada em camburão e conduzida para a delegacia? A gente não tá imune, não, papai. Bota lá a Rosângela Moro para andar na praça lá para tu ver se ela não vai ser presa também. Bota lá. Tu tá ficando doido. Não pode. No mínimo, vá falar. No mínimo, vai falar. E ele disse, tem gente aqui que fala muito melhor que ele, e tá calado. Eu tô tomando porrada sozinho. Na hora de elogiar, né, a mídia vai elogiar, vocês estão achando bonito. Na hora de vocês chamarem a responsabilidade para si, vocês não estão? É para chegar lá e é para falar mesmo. Não quer escolher. Não escolher, mas pelo menos fala. Fala de forma técnica, mas fala. Mas fala. O jornalista diz assim, Meli. O jornalista tão quietinho diz assim, apesar do presidente, o ministro está fazendo um bom trabalho. Se não fosse o presidente, não tinha ministro, imbecil! Entendeu? Gente, a coisa é completamente lunática. O jornalista... Ontem o William Bonner já se desculpou, porque ele disse que o Bolsonaro teria dito que deu ordem para a Polícia Federal blindá-lo. E ontem ele tem que se desculpar, porque quando foi visto... Ou seja, o informante do Bonner é o Zé Ruela. Foi épico essa retratação aí. Olha, foi bizonha. Foi bizonha. Jornalismo. E sabe por que ele respeito. fez isso? Ele fez isso para não receber um processo pelas costas. Então, gente, nós estamos vivendo um momento único no Brasil. Eu não imaginei, disse na semana passada, que eu ia viver isso aí. Eu achava que meus netos talvez fossem viver um novo momento. Mas hoje eu estou vendo. Eu estou tendo a graça de viver esse novo momento. Então, gente, exatamente isso aí. Vera Magalhães. Vera Magalhães, você que não está deprimido, é assustado, me explica o que você consome. Então, gente, olha... A realidade, Vera Magalhães. Nós vamos mudar o Brasil e, em particular, nós vamos mudar o Maranhão. Nós vamos mudar o Maranhão. Esse movimento está pequeno, está começando, é filhote, mas vai ficar maduro na hora certa. Ninguém vai segurar o Endireita Maranhão e o Aliança pelo Brasil, porque nós estamos fechados com o Bolsonaro. Fechado com o Bolsonaro, 100%. Fechado com o Bolsonaro. Está reeleito. Bolsonaro reeleito. Hashtag lá no Twitter. Corre lá. Gente, comenta aí. O que vocês estão achando da live? Comenta, esculhamba a gente, fala mal, fala bem, dá like, dá dislike. Eu estou acompanhando aqui, Belly. Então, direto aí. Mas tem gente que não fala, aí a gente incentiva, né? Fala aí, comenta, é bom pra gente, vamos dar publicidade pra gente aí. Daqui a pouco essa live agora tá com 41 pessoas, se eu não me engano, online. 1 hora a gente falando aqui, para vocês estão escutando 2 doidos falando há 1 hora, é porque vocês gostam demais da gente mesmo, viu? Olha, vou te contar. Ó o Pirrita aí, ó.
Hoje nossa live tem outro nível técnico, parabéns. Mas acho que Rita quis dizer que desceu, coronel. Mas, Meli, me diz uma coisa. Me diz uma coisa aqui. Tu ainda quer a reunião ministerial ou acho que nós já conseguimos dar o recado completo? Nunca a gente vai dar o recado completo, mas eu acho que ficou uma mensagem forte. Tentaram destruir Bolsonaro, imaginando que tinha alguma coisa. É pena que a gente não conseguiu reproduzir o trecho da reunião onde o ex-ministro Moro, ele faz 2 elogios ao Bolsonaro e depois bota o rabo entre as pernas e vai embora. Ele diz, que graças a Bolsonaro baixou drasticamente o índice de violência. 2, que Bolsonaro estava cumprindo na área de segurança pública aquilo que havia prometido na campanha. Embora não tivesse cumprido aquilo que Bolsonaro mandou que fizesse, a questão da liberação do armamento. Eu posso fazer uma observação final para a gente poder mudar de assunto? Deve. Vamos lá. Essa Vera Magalhães aqui, tá? É a pessoa que está dentro de uma bolha. Não se enganem. Tem gente do lado de vocês que está dentro dessa bolha. Tem gente que não conhece, não sabe o que é a realidade. Nunca foi numa periferia ali, olhar o que o pessoal tá sentindo, o que está acontecendo, o que não está. Esse pessoal que ficou surpreso com a eleição de Bolsonaro, quando a gente via desde 2013 falando esse cara vai virar presidente, esse cara vai virar presidente, esse cara vai virar presidente, sendo chamado de louco, maluco, retardado mental, doente, minion, sei lá o que caramba, quatro que me chamaram, briguei, eu não, né? Porque eu não brigo com ninguém, mas já brigaram comigo familiar, o caramba, quatro, o raio, e o cara foi eleito. Por que aconteceu isso? Porque esse pessoal ficou surpreso por quê? Esse pessoal vive dentro de uma bolha. Sérgio Moro é outro. Celso de Mello é outro. Eles têm a plena certeza de que Bolsonaro é um cara que, se eles mostrarem quem é Bolsonaro, todo mundo vai odiar esse cara. Eles mostraram Bolsonaro. Eles pegaram Bolsonaro e fizeram, não foi um raio-x, foi raio-x, tomografia, ressonância magnética, como é que chama aquele 3D, né? Ressonância 3D que está tendo agora aí. Tudo junto. Tudo junto. E o que o povo brasileiro olhou e pensou? Puta que pariu, o cara tá falando tudo que eu queria falar, pô. Esse cara aí é que me representa. Pela primeira vez na vida tem um presidente, né? 30, sei lá quantos anos, que me representa de verdade, que tá falando tudo que tem que ser falado. E ele tá falando não é para inimigo também só, não. Ele tá falando até para quem tá do lado dele ali, ó. Epa! Tu tá do meu lado, acorda! Acorda, é exatamente isso. Leva a porrada junto comigo. A briga também é política. Você que tá aí confortável, não tá sofrendo, entra na briga, meu amigo. Convença mais um. Não tenha medo de perder amigo, não tenha. Eu já perdi, eu já passei por essa depressão, tá? Tô aqui, tô vivo, tô lindo, meus 3 filhos, tá tudo ok, tá tudo lindo, minha casa, meu trabalho, tudo. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas você vai morrer se você ficar calado, se omitindo, com medo de falar, com medo de chegar e apontar o dedo na cara de quem tá passando. Ele xingou na reunião. Mas não tá vendo que ele impediu um genocídio através do Ministério da Damares. Não tá vendo que ele impediu um genocídio de indígena. Centenas de milhares de índios iam morrer, porque tá cheio de gente calado, olhando esses governadores, enfiando a truzumba da gente. Ney, me diga uma coisa. Você votou no Bolsonaro porque queria um cara arrumadinho, bonitinho, ou porque queria um cara honesto que fosse resolver o problema? Não queria o Amoedo, não. Eu não queria prudência, sofisticação. Mas olha... biografia, socialismo e liberdade. Vamos fazer uma retrospectiva aqui em 2 minutos. Já tentaram de tudo. A vendedora de açaí, a facada, a urna eletrônica, o robô do WhatsApp, o robô do Twitter, o Supremo, o Bibiano, os Laranjas, o Queiroz, a Amazônia em Chamas, a Marielle, o porteiro do condomínio, a avó da Michele, a embaixada nos Estados Unidos, o óleo venezuelano, que ninguém me diz que não foi intencional,
fez parte da trama, as praias do Nordeste, os palestinos, a Joyce, o Frota, o Macron, a Greta, o Papa, a China, e o vírus está aí para mostrar também que se não foi acidental, o Intercept, o Maia, a Globo, a imprensa ávida de dinheiro, o Alcolumbre, os governadores do Nordeste, o Witzel, o Doriana, o Caiado, o Moro, o operador da reta escavadeira, o ex-ministro da Educação, que o atual não faria isso, o Centrão, os filhos, as intrigas com o ministro, os militares, o relacionamento com o Mourão, os milicianos, o exame de coronavírus, o contato com o povo, a convocação para manifestações, a OMS, o embaixador chinês, a PEC do Gilmar Mendes, as liminares do Lewandowski, as decisões ultrapetistas do Alexandre de Moraes, as investidas do Maia e Alcolumbre, as três loucadas do João Doriana, as MP que Maia não pauta e perde eficácia. Ou seja, a crise política atual nada tem a ver com o COVID e as estratégias para combater a pandemia. O que eles querem mesmo é derrubar Bolsonaro. Não entenderam que a eleição já acabou. Nós já estamos começando a trabalhar na reeleição, seus idiotas. Há poucos dias atrás, me colocaram num grupo de WhatsApp chamado 100% com Moro. Alguma pessoa, amiga, me colocou no grupo. Lá nesse grupo aí tem muita prudência, sofisticação, socialismo, liberdade, não, veja só. Eu, educadamente, coloquei no grupo. Meu amigo, eu não penso igual ao grupo, sou bolsonarista, sou contra Moro, por conta disso vou me retirar. E um cidadão colocou lá, desmiolado. Não, acéfalo. Minha homenagem para os que ficam no grupo e não são acéfalos. Um outro disse assim, ei, cara, para com isso aqui é democracia. Então vejam, que nós vamos encontrar de tudo aí. Porque eu saí do grupo que não me convém, eu fui taxado de acéfalo. Será que eu sou acéfalo? Ou será que essa pessoa não está bem ajustada no nosso contexto? A eleição acabou, é preciso entender. Quer retomar o poder? Trabalha para isso. Mas não tenta derrubar o Bolsonaro. É a turminha do cima do Moro, coronel. Do Moro, Muro, desculpa. É Flórida, né? Aí é Flórida, né, pá? Estão em cima do muro, né? Eles querem, tipo, lá em cima do muro ali, Satanás está do lado ali, Deus do outro ali. Não, é o pessoal que não se conforma. É deles e acabou. O Brasil é deles. O Brasil tem que ser deles e acabou. Não é deles? Essa galera aí, ó, essa galera... Como para minha filha, não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. Agora mudou. Essa galera da prudência, sofisticação, biografia, ética, laranjinha do, né, esse novinho aí não sei o quê, esse sotaquinho aí, chifrinho, procurar o que fazer. Esse Amoedo aí é outro aí, 2,5%. Tu não vai sair disso. Olha aqui para mim, Amoedo, se tu olhar essa live aqui, olha aqui para mim. Tu é um merda, tu é um nada, tu é um desqualificado, tu é nada vezes nada, tá? Volta para tua casa, pega teu dinheiro, vai curtir tua família, cara. Esquece política, esquece. Tu é um zero à esquerda, tá? Esses teus 2,5 aí, é o que tu vai ter. Essa galerinha aí que faz grupinho de WhatsApp para Sérgio Moro, tá? Foca aqui no Melizinho. Então, merda. Vaza. Vai de ré. Mas, olha, gente, com esse desabafo aí do Meli, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós precisamos de duas coisas de vocês. A primeira delas é em relação ao nosso movimento. Ó a Cacique Libiana aí, coronel. Cacique Libiana, meu abraço, minha querida.
Eu só escuto falar dessa mulher. Eu só escuto falar dessa mulher. Digo para você, é fantástica. Libiana é fantástica, desculpa. Olha, estamos com 100 aldeias fechadas com o Bolsonaro. E vamos lutar, meu coronel. Cacique Libiana Pompeu da aldeia Manumi, é isso? Mainumi. Barra do Corda, Maranhão. Da minha terra. Ô, Libiana, minha conterrânea. Consegue uma autorização aí para eu poder visitar vocês, que eu vou. Eu só fui em 2 aldeias na minha vida. Gente com todo carinho. Eu só fui 2 aldeias na minha vida e foi a convite, assim, né? Porque não pode entrar. Gente, deixa eu falar para vocês o seguinte. Nós precisamos fazer 1.000 seguidores, 1.000 inscrições no nosso canal do YouTube. 1.000. Quando nós chegarmos a 1.000, nós teremos o nosso canal cativo para nós trabalharmos diariamente com o nosso jornal. Vai ficar fantástico. Ajuda nós, galera. Nós precisamos estar com o nosso Partido Aliança nos 217 municípios do Maranhão. Nós estamos com praticamente 100, 90 e poucos, 100 municípios. E nós queremos crescer isso aí. Para isso, vocês precisam entrar em contato com a Sara. Sara, Lorival, bota o telefone da Sara. Vê se tu consegue colocar o telefone da Sara Tem um institucional, né? Tem um institucional aí, né? Isso. Pois bem, liguem com a Sara do município de vocês e nós vamos fazer crescer o nosso Aliança pelo Brasil, no Maranhão. Vamos dar um exemplo para o Brasil de como se pode fazer um Estado ser bom. Não está, mas pode ficar. Eu acho que você tem condição de ajudar. Top? Então, vamos lá. Bora. Certo, gente? Então, vejam bem, nós precisamos do canal do YouTube e precisamos do apoiamento ao Partido Aliança, o nosso presidente Bolsonaro. Fizeram de tudo para o partido não acontecer. Obrigaram que a gente fizesse 1.000 tipos de coisa. Tudo bem. Não conseguimos chegar na eleição de 2020, mas vamos chegar em 2022. Olha lá. 989-8415-2320. Aliança pelo Maranhão, @gmail.com. Liguem ou mandem e-mail para a Sara. E vocês vão ter a resposta e nós vamos fazer o Aliança em todos os municípios do Maranhão. Vamos fazer a coisa mais linda. Para 2022, nós vamos fazer uma reviravolta no Maranhão. Vamos fazer o Maranhão ser de novo Maranhão. Vamos tomar essa lema. Vamos tomar a lema. Vamos pegar a bancada estadual do Maranhão lá na Câmara Federal e vai ser maioria e vamos para cima. Vamos botar esses caras para correr. Não dá para ficar mais com esses marrecos aí, esses fufuca, esses negócios, esse gerre, essas porcaria aí, essas merda que estão aí há não sei quantos anos, não faz nada pelo Maranhão, nada. Tu entra no Maranhão, parece que tu voltou 200 anos no tempo. 200 anos. Não tem nada. Tudo arrebentado. Instagram. Acompanhem nossas redes sociais. Então, gente, nosso trabalho está sendo bem devagar, bem feito, com muito cuidado, com muito carinho, para que nós tenhamos uma aliança gabarito no Maranhão e para que nós tenhamos um Maranhão para fazer inveja para gente grande. Tá certo? Nós precisamos disso. Nós só vamos mudar o Maranhão se todos nós juntos fizermos a diferença. E a diferença começa agora. Um beijo no coração de vocês. Já estamos com 1h20. Eu acho que nós podíamos parar por aqui. Com saudade, louco para continuar. Ia falar de Covid, mas eu acho que não dá. Não tem espaço. Tinha tanta coisa para falar. A live foi boa. Coisa para falar aqui do Maranhão, inclusive. Algumas denúncias que nós recebemos, por exemplo... Mas vamos falar depois. Depois eu vou falar, mas só antecipar. A CAEMA. Diretoria da CAEMA. Alguém me falou alguma coisa, eu estou com o dossiê aqui. Mas, como é muita coisa, isso requer uns 10 minutos de trabalho,
Eu não vou gastar esse tempo agora, porque eu vou me dedicar na... Meli já está coçando a barba. Calma, Meli. Fique tudo a seu tempo. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos queridos do coração, estejam com Cristo. Um grande abraço. Que o nosso Pai abençoe a nós todos e nos proteja do coronavírus. E se nós não tivermos protegido do coronavírus, que ele passe por nós e não nos leve. Nossa Senhora, abraçando Meli, abraçando todos nós maranhenses. Um grande abraço para vocês. Muitas felicidades. Tchau. Bom domingo, bom final de semana.